Bem-vindos ao Date on Divan, um podcast onde nós te sugerimos como viver com mais leveza, equilíbrio e propósito. Hoje nós estamos com uma especialista em comunicação e oratória. Então nós vamos falar sobre gestão emocional para você melhorar a sua comunicação, tanto no seu ambiente profissional quanto pessoal. Seja muito bem-vinda, Cleide. É um prazer ter você aqui com a gente. Cleide, Carol, tudo bem? Tudo bem? Hoje a gente vai conversar de um assunto espetacular que eu amo, que eu adoro. Gosto de todos, mas este em particular é a paixão. Seja muito bem-vinda, Cleide. Henrique, Carol, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, trocando, fomentando essa questão que é dentro das habilidades socioemocionais, para mim é a mais importante. Que é a comunicação. Que é a comunicação. Sim, nós podemos trabalhar em equipe, nós podemos ter vários direcionamentos, mas sem a comunicação a gente não chega a lugar nenhum. E eu sei que hoje essa conversa vai agregar muito a todos nós e aquelas pessoas que nos ouvem nesse momento. Muito obrigada. Você que está aqui no nosso podcast, seja muito bem-vindo. Já vai compartilhando aqui a nossa página. Embaixo vai aparecendo o Instagram do Date on Divan. E fique à vontade para você poder acompanhar e compartilhar com toda a nossa audiência. Comunicação. O que é? Comunicação é aquilo que nos direciona. São as pontes, são os nortes para que a gente chegue a atingir algum resultado. Sem se comunicar, sem travar essas questões da emoção e da sonoridade da voz, que aí nós temos a oratória que vai fazer isso, não é? Porque a comunicação assertiva é como eu sinto, como eu me relaciono com o outro. Isso. Agora, já a oratória são as ferramentas que fazem da minha característica ter um diferencial e ter presença. Então, comunicação é o que faz com que eu tenha as ferramentas para chegar aos propósitos que eu tenho dentro da minha expectativa de vida, seja profissional e de cunho pessoal. Quer dizer, então, que comunicação não é só falar? Não. O corpo fala. Com certeza. A voz é nada mais do que uma expressão da alma. Quando nós temos ciência da nossa identidade enquanto falantes, a gente consegue atingir aquilo que se propõe, a minha fala. Então, eu preciso admitir que a minha voz é interessante, que o que eu sei é interessante. Quando eu me aproprio dessa certeza, eu consigo fazer com que a minha voz flua e atinja o resultado que eu espero com isso. Mas eu sempre digo que começa por admitir que a sua voz é boa, que o seu timbre de voz ele pode ser modulado, mas ela é muito interessante. É o primeiro problema que eu tenho quando as pessoas me procuram. Eu não gosto da minha voz. Como não gosta? A sua voz é única, é rica. Vamos modular? Vamos melhorar? Vamos colocar uma intensidade naquilo que se propõe? Mas admitir que você é importante, que a sua voz é poderosa, esse é o primeiro passo. É o primeiro passo para dizer o que é comunicação. E é muito interessante o que você acabou de dizer, Cleide. As pessoas têm uma dificuldade em se aceitar. Se você não se aceita, porque a voz ela é a tua identidade. É a identidade vocal. Todo mundo, cada um tem a sua. E é engraçado que as pessoas realmente hoje deixam de alcançar objetivos maiores, deixam de alcançar resultados significativos justamente por não se assumir. E é isso que a Cleide te ensina a fazer. Porque muitas das vezes as pessoas pensam, eu não sei falar bem, eu gostaria de conversar bem com as pessoas. Tá, mas você já se curou por dentro? Já se aceitou? Porque essa voz, eu entendo como a expressão da minha essência. Isso mesmo, Carol. Se eu não tenho clareza da minha essência, que está muito ligada à minha real identidade, se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho clareza de qual que é a mensagem que eu carrego dentro do meu coração, que é única, que é só minha, eu vou viver como uma cópia e não vou ter essa ciência que você está falando, né? Essa consciência de que, independente do timbre vocal que eu tenho, a minha voz ela é valiosa porque aquilo que está dentro de mim é muito valioso.
Isso. E precisa ser colocado para fora. Então, quando eu não tenho essa autossegurança, essa autoconfiança, eu posso ter o tom vocal mais lindo do mundo, que eu não vou me achar boa o suficiente para expressar e comunicar e colocar essa voz no mundo. Então, tudo começa no autoconhecimento. Né? É por isso que os tímidos não estão ali condenados a nunca se expressarem. Ele vai ter até, provavelmente, ele vai viver mais essas angústias de ter que se colocar. Mas então os tímidos não vão falar, não vão produzir, não vão palestrar? Quantas pessoas que a gente conhece, famosos, atores, cantores, né, que são extremamente tímidos e que vão lá e fazem o papel deles muito bem. Porque em algum momento eles entenderam que eles têm a riqueza da voz. A comunicação dele precisa sair, precisa atingir as pessoas. E aí ele, em certo momento, talvez nem consciente, mas em certo momento ele vai destravar isso. Seja numa necessidade, ou até mesmo ali para se alavancar na carreira. Mas, Cleide, me conta, e conta para nossa audiência, como foi que você despertou esse interesse? Quando foi que você sentiu em transbordar esse conhecimento na vida das pessoas? Você sabe, Henrique, que eu sempre fui uma criança que era falante. Eu era aquela que lia com facilidade, era aquela que participava de teatro, jogral, tudo com muita facilidade, porque eu sempre fui extrovertida. Mas eu só percebi essa característica minha da comunicação em sala de aula. Eu trabalhei quase 10 anos de uma instituição muito famosa de cursos profissionalizantes. E aí eu comecei a perceber que a minha fala, a minha expressão, como eu me colocava, fazia tocar as pessoas. Eu promovia um despertar da comunicação naquelas pessoas, fosse dando redação ou dando curso de oratória. Então, foi com o passar do tempo que eu descobri que eu tinha esse talento para trabalhar a comunicação. Agora, eu posso fazer uma observação? Pode. Quando você falou do extrovertida, as pessoas fazem muita confusão entre esses perfis, né? Introvertido e extrovertido. E eu queria trazer mesmo a título de informação, de conhecimento, isso que eu vou trazer aqui para vocês. Uma pessoa introvertida, não necessariamente ela é uma pessoa tímida. E uma pessoa extrovertida, não necessariamente é uma pessoa comunicativa. Até porque as duas coisas não têm muito a ver uma coisa com a outra. Como que eu diferencio isso? Eu sou uma pessoa extremamente introvertida e muito comunicativa. Olha aí. Então parece que eu sou extrovertida, mas eu não sou. A pessoa extrovertida é aquela pessoa que recarrega a sua bateria social no meio da multidão, no meio de gente, no meio do barulho, da muvuca, da confusão. Aquela pessoa que se sente esgotada no meio de muita gente, ela tem um perfil introvertido. É aquela pessoa que... essa sou eu, tá? Eu vou para uma convenção lá em São Paulo, 5 dias de convenção. Eu gosto de ficar no hotel bem próximo do salão de eventos, porque a cada 20 minutos, meia hora, 2 horas, eu preciso ficar 15 minutos, 10 minutos no quarto sozinho. Eu já sou o contrário. Para eu recarregar... Eu já sou extrovertida. Para eu recarregar a minha bateria social. Porque o meu perfil, ele é introvertido. A minha bateria social, ela se recarrega na solitude. Olha aí. Mas eu sou uma pessoa extremamente comunicativa. Então, eu falo com todo mundo, eu falo muito alto, dou risada, eu converso com estranhos, eu falo sobre tudo. Isso quer dizer que eu sou comunicativa. Não sou extrovertida, entendeu? O extrovertido, ele vai recarregar a sua bateria social no meio da multidão. O introvertido carrega a sua bateria social na solitude. E nem sempre o tímido é introvertido e nem sempre a comunicativa é extrovertida. Eu sou o exemplo disso. Eu sou introvertida e comunicativa. Então, parece que eu sou muito extrovertida, mas eu não sou. Se eu ficar muito tempo no meio de uma multidão, eu me sinto esgotada. Quer ver um evento que me esgota de uma forma assim absurda? Natal na casa de família. Somos 4 filhos, 9 netos, quase todos da mesma idade, aquela falação, aquela muvuca, aquela confusão. Gente, quando eu chego em casa assim, eu tô esgotada.
esgotada, mas esgotada, essa é a palavra. Parece caixinha de todinho que a criança leva pra escola e acabou o todinho, ela espreme a caixinha assim pra tomar o restinho, é daquela forma que eu me sinto. Porque aquela tumulto, aquele barulho, aquele monte de gente me esgota. A minha bateria é recarregada na solitude. Então, se você tá se observando em relação a isso que eu tô falando, não brigue com quem você é. Não queira se sentir bem recarregando a sua energia, a sua bateria no meio da muvuca, sendo que você consegue fazer isso na solitude. E se você é a pessoa que recarrega na solitude, não tem problema nenhum com isso. Não quer dizer que você não gosta de gente, que você está depressivo. Não é nada sobre isso. São perfis comportamentais que a gente precisa se conhecer para a gente entender como que a gente funciona. É só uma observação mesmo, a título de conhecimento. Não, e é muito interessante, né, Henrique? Porque às vezes a gente encontra uma pessoa com dificuldade de comunicação e ela diz assim, eu sou tímido, então eu nunca vou falar em público. Eu sou tímido. Não, você é uma característica de ser tímido, ou introspectivo, ou introvertido, ou extrovertido. É só uma característica. Sim. Tudo isso é treinado, tudo isso é adaptável, tudo isso é condição para que a partir dali, se conhecendo, você melhore a sua comunicação e o que você pretende atingir com ela. Não é uma barreira. Sim, e até porque às vezes eu sou tímido, e aí vem passar por um processo de terapia comigo, no meio do processo a gente descobre que a pessoa de tímida ela não tem nada, ela é uma pessoa travada, bloqueada. Em algum momento houve alguma coisa. Por conta de feridas, de traumas emocionais que sofreu na infância, na adolescência, normalmente, no primeiro relacionamento afetivo, no primeiro emprego, e isso travou, bloqueou ela, e ela traz hoje para a vida adulta o sentimento de que eu sou tímido. Não, você só está travada, só está bloqueada, só está traumatizada. Não tem nada a ver com timidez. A timidez, ela chega a doer. Tem outros aspectos. É que as pessoas vão colocando ou apelidando alguns rótulos, comportamentos, né? E rótulos nela mesma, que ela mesma acaba travando as suas emoções. E ouvindo, né? Ela vai fazendo uma escuta errada. Exatamente. Ela vai se apegando só nas críticas. Que é uma forma de comunicação também, não é, Cleiton? Quando a nossa escuta, ela traz tanto desenvolvimento quanto travamento. Exato. Então, quando nós falamos hoje desses nossos cursos de oratória hoje, que estão voltados para desenvolver a voz, para a fluidez da voz, que é o que eu defendo, eu preciso entender que esses problemas que eu tive de lá até aqui, fazem com que a Cleide seja essa pessoa. O que fez com que eu tivesse essa naturalidade para falar? Eu não tomei uma pílula como a Emília fez. Eu sou antiga, gente. E tagarelou para falar. Não, eu fui moldando o meu perfil profissional, a minha postura profissional, porque eu tive oportunidades para isso. Seja no âmbito profissional ou pessoal. Então, eu fui ampliando. Cada vez que eu faço alguma coisa que não está boa na minha comunicação, eu me escuto e percebo, agora eu preciso melhorar isso. Esse ambiente pede essa postura, esse tom de voz. E assim é para todos. A comunicação é algo que nós vamos adaptando com o passar dos anos. E vamos adaptando de acordo com o que se pede o local onde eu estou trabalhando ou vivendo. Então, ninguém tem uma postura só para falar. A gente vai se adaptando. Por isso, quando a gente, de repente, começa a falar com carioca, depois de um tempo, começa a falar carioca. Porque começa a falar gírias, porque a nossa fala é viva. Exato. E isso é rico. Então, acho que o mais difícil é você fazer com que a pessoa que lhe procura para fazer uma mentoria de comunicação ou um curso de oratória, que ela entenda que as regras de oratória, as regras de comunicação assertiva, elas vão apenas te dar um direcionamento, mas é preciso que você traga para a sua essência. O que eu preciso fazer para adaptar isso para o meu jeito de ser? Que ele é excepcional e ele é único. A Carol tem uma forma de se expressar, o Henrique tem e a Cleide tem outra. E cada um de nós trabalha a comunicação da sua maneira. E isso é maravilhoso na comunicação. Quando a gente é criança, a gente começa a engatinhar, e depois você vai caminhar, aprende a andar de bicicleta, aprende a dirigir moto, aprende a dirigir carro. Assim é a comunicação. Então, é preciso que a gente esteja o tempo todo atento ao que eu preciso fazer para melhorar a minha comunicação, para ser mais assertivo, para ter essas regras de oratória que às vezes você fica assim, meu Deus, mas é tanta regra. Esqueçam as regras. Conheça a si próprio,
Module a sua voz. Tenha atenção na sua linguagem corporal, para que você não cometa gafes. E aí, com o passar do tempo, um belo dia você fala, Cleide, que horas que essa comunicação sua ficou assim tão natural? Fazendo, falando, se colocando, se fazendo presença. É por aí. Uma E dica atenta- importante, né, é o se ouvir. E atenta às coisas boas, porque as críticas elas vão fazer apenas eu refletir. Eu preciso melhorar, estou falando muito rápido, estou usando vício de linguagem, tenho gesticulado muito as minhas mãos. Peraí, isso não está sendo bom. Eu estou me olhando aqui no meu WhatsApp, estou olhando aqui no meu Instagram, posso melhorar. Tá, mas isso não pode aniquilar. Eu não posso deixar que as outras pessoas falem, que as outras pessoas apareçam e que eu perca oportunidades com a minha comunicação, seja eu empreendedora ou não. Então, a comunicação é essa coisa viva, né? Maravilha. E que eu amo de paixão. Tá aparecendo aí na tela, Cleide, um dos nossos patrocinadores, né? Um parceiro nosso aí, o Colégio Gênios. Não sei se você conhece. Sim. Da Kelly e do Fernando, ali na Praça João Pinheiro. Então, se você está aí buscando um colégio de confiança, um colégio cristão, que defende princípios familiares, de período integral, com horário super diferenciado, tanto do berçário até o fundamental, Colégio Gênios, na Praça João Pinheiro, falar com a Kelly ou com o Fernando. Então, com as matrículas abertas para 2026. E fora as atividades curriculares, eles também têm várias atividades extra classe. É bem bacana, bem diferenciado mesmo o colégio, eu super indico. Muito bem. Cleide, voltando ao nosso assunto, quando você fala de... A gente tem que assumir uma personalidade diferente. Bom, foi assim que eu entendi, da forma que você explicou, e explicou muito bem. Eu costumo dizer às pessoas que a gente tem que assumir um papel em cada ambiente. E também não negar palco, que é importante porque quando você erra, vamos supor, tá rolando um bingo na cidade e alguém te chamou você para cantar o bingo. Acontece muito isso em cidade pequena. Aí você sobe todo tímido lá. Ou você, não vou subir, não posso aparecer. O negar palco, para quem quer comunicar, para quem quer desenvolver essa orientação da oratória e comunicação, é uma forma de matar a sua identidade, não é? Sim, sem dúvida. Sempre que houver uma oportunidade de palco, de se expressar, agarre-a. Porque é ali que você vai treinar, Se desenvolver. é ali que você vai se desenvolver. Eu falo para os tímidos, você é tímido? Tem receio de ser julgado, porque vocês sabem que o problema é o julgamento, pessoal. Sim. O que mais nos aniquila é o julgamento. O que vão pensar de O mim? que vão pensar de mim? E se eu fizer e tá errado, dê risada. E aí? Ria e conserte, de preferência. Mas o tímido eu digo para ele, você tá numa sala de recepção, esperando alguém? Você é tímido, aproveite esse espaço. De que forma? Chovendo esses dias, hein? Nossa, tá calor, né? Aí você vai hoje, a gente encontra muitas pessoas que não querem dialogar. Então você tenta uma vez, duas, se a pessoa não quiser, e tudo bem. Mas tente. Então, assim, são pequenos espaços onde a sua comunicação e a sua forma de se colocar vai ter uma oportunidade. Então, nunca perca. E essa pessoa do bingo, ela nem queria fazer o bingo, ela estava lá, coitada. Saiu todo mundo de perto, sobrou para ela. Mas depois daquele dia, ela vai se tornar o as do bingo. Com certeza. Porque ela viveu a experiência. Então, eu sempre falo para meus alunos, é muito rico quando você coloca uma pessoa que é muito tímida e você vê a pessoa desenvolvendo. E aí ela chega para você, olha, no primeiro dia de aula, Cleide, eu queria ir embora. Aí agora eu estou aqui apresentando o meu trabalho. Isso é maravilhoso. E não é mérito meu, é mérito de quem foi lá Quem e se permitiu, colocou. né? Se permitiu. É engraçado que elas se apaixonam por elas mesmas, É, pelo fato de algo que elas nem conheciam, nem sabia Cleide, que eu conseguia falar tão bem assim, e que eu chamava a atenção, porque é algo que enriquece realmente o trabalhar nosso poder de autoestima, ser humano. Henrique, Isso é trabalhar a nossa autoestima. autoestima, não é? Eu falo assim, Carol, a pessoa fala assim, eu não gosto da minha voz. Eu falei, você já ouviu seus áudios no WhatsApp? Aí a pessoa fala, eu odeio a minha voz. Eu falei, essa é a sua voz. Ela é assim, porque é essa voz que a gente escuta, né? Sem entrar no mérito da explicação do diafragma e tudo mais. Essa é a sua voz.
use o seu WhatsApp para perceber se você está sendo repetitiva, se você está gravando um podcast ao invés de uma mensagem, se você pode melhorar esse tom de voz, pode ser mais pausado, corrigir as pronúncias, corrigir a língua portuguesa. A gente está cheio de instrumento, Carol. Não precisa fazer um curso. Começa já. E depois procura a gente, né, Henrique, uma mentoria. Claro, é porque uma mentoria, a Cleide sabe muito bem, a Ela Carol vai também afinar, sabe. né? Eu ouvi algo Afiar, não é anteontem, afinar, afiar. anteontem de um colega meu que fez o IFT, me ligou também oferecendo um produto que ele está ensinando mentores ou profissionais a serem mentores. Ele falou algo que eu não tinha pensado, mas quem compra hoje uma mentoria, ele compra a cabeça do mentor. Como o mentor age, como o mentor, enfim, aplica a sua sabedoria. Então, é importante, quando você quer aprender oratório e comunicação, eu recomendo demais a Cleide. A Cleide tem uma habilidade muito tranquila e uma experiência muito fantástica para ensinar. Já tem mais de 10 anos dentro do ensino mesmo, ali, direto. Porque, assim, muitos profissionais, às vezes, Cleide, a gente vê na internet mesmo, se colocam como profissionais, mas nunca realmente ficaram tete a tete numa sala de aula, num ambiente, às vezes, ali com as pessoas, vivenciaram aquilo. Lidando as emoções, né, Henrique? Exatamente. Né, porque eu acho que nós defendemos aqui é que a nossa comunicação, ela parte das emoções. Ela é emocional. Na verdade, tudo nosso é emocional. Então, quando você tem várias vivências, você teve várias situações onde aquela ferramenta deu certo. Para um ou para outro. E nós somos tão diferenciados. Muito. Não é? Sim. Então, ter esse olhar humano, que a comunicação assertiva passa pela empatia. Então, a base é a escuta ativa e a empatia para uma comunicação assertiva de resultados, né? E aí a oratória vai trazer as ferramentas para modular essa voz. Então, as duas coisas fazem com que a gente possa, daqui a pouco, dar show, dar palestras, né? Mas o primeiro passo é essa questão emocional, é essa questão do descobrir o eu, né? Quem sou eu, quais são as minhas habilidades, qual que é a mensagem que eu carrego, qual que é a essência que eu tenho, qual que é o impacto que eu quero causar na vida de outras pessoas. Porque quando você fala, a pessoa se apaixona por ela depois de um processo, né, de mentoria, de oratório, eu falo, gente, para nós que trabalhamos com desenvolvimento pessoal, não tem coisa mais gratificante, né, mais prazerosa do que você ver o resultado do outro. Você vê a felicidade do outro com ele mesmo. Isso não tem preço. Não. É isso que nos motiva, né? Quando a pessoa... Vocês estavam falando, eu estava lembrando de uma cliente minha, lá de Campanha, inclusive. Sim. Ela tem uma imobiliária e ela tinha um problema muito sério com as pessoas olhar para ela. Ela, no casamento dela, ela falou assim, não tivesse filmado, eu ia falar que eu não casei. Porque ela sofreu um apagão, ela não lembra de nada. Ela falou, o pai dela praticamente carregou ela até o altar, porque ela falou que nem sentia as pernas dela, porque estava todo mundo olhando. Ela estava em pânico, coitada. Exatamente. Ela não foi na festa de casamento dela. Ela não foi, porque ela falou, vai todo mundo ficar olhando para mim. E aí ela veio fazer um processo de 12 sessões comigo. No meio do processo, a gente nem estava trabalhando isso, nem era esse o objetivo quando ela me procurou. Enfim, eu sei que eu usei uma ferramenta com ela, ela falou assim, Carol, eu lembrei de uma situação. Quando ela tinha 7 para 8 anos, ela ganhou uma bicicletinha numa rifa da escola. E a diretora da escola, para agradar, fez um círculo assim no pátio da escola com todos os alunos e fez ela dar uma volta ali com a bicicletinha, né? Exibindo a bicicletinha que ela tinha ganhado para todo mundo. E aí ela falou, não sabia andar. Eu tive que ir empurrando a bicicletinha. Aquilo para mim foi a maior humilhação da vida. Eu queria que eu abrisse um buraco e eu caísse dentro com a bicicleta. E quantos anos ela tinha na época? 7, 8 anos. Olha, e ela tinha esquecido disso. E ela viveu esse trauma todo no dia do casamento, uma adulta. Ela viveu isso na igreja, ela viveu isso na reunião de pais da escola, que ela sentava no cantinho, lá no final, para ninguém ver ela. Ela trabalhava na praça, ela não subia a praça para ir embora para casa. Ela dava volta na rua de baixo, porque na praça as pessoas olhavam para ela. A vida dela era muito sofrida por causa disso. E aí, depois desse dia, dessa sessão, ela virou... 15 dias depois, 20 dias depois, ela estava dando uma entrevista ao vivo para a rádio Minas FM, lá na praça de Campanha.
Aí ela tirou uma foto e mandou pra mim. Ela falou: eu não sei o que foi que você fez, eu não sei o que foi que aconteceu, mas eu nunca me imaginei numa situação dessa. E aí, depois disso, ela abriu uma outra empresa de sociedade com o irmão dela. E hoje ela está participando de licitações nas prefeituras da região. Conversando com muitas pessoas. Com muitos homens, com muitas pessoas. Ela é a única mulher ali. Ela... Desbloqueio, hein? Foi assim, surreal. Aí ela falou: eu nunca imaginei que eu sofria a minha vida inteira de suar frio, de sentir mal, de perder oportunidades, de ser julgada, criticada, recusar convites para ser madrinha de casamento, por causa de uma situação que eu vivi na minha infância, que eu nem lembrava. Gente, se todo professor, todo pai, toda pessoa mais velha entendesse a responsabilidade que essa pessoa tem sobre as emoções da comunicação de uma criança em desenvolvimento. Sim. Se ela tivesse... Lógico que nós somos seres humanos, a gente tem um nível de fraqueza, né? Vai errar. Mas principalmente um professor. Principalmente porque nós acabamos de ver a propaganda da escola. É o primeiro lugar onde a comunicação ela exacerba. Sim. Você vai lidar com várias pessoas, é ali. E o professor, ele tem essa capacidade de te colocar para a frente ou te bloquear. Sim. Então, eu tenho várias histórias de vários alunos meus que os grandes problemas na comunicação estavam diretamente ligados a um professor. A um professor que toliu, a um professor que chamou de burro. Começa dali. As primeiras apresentações na classe, de aula, muito ruim isso. Sim. Quando que você fala com uma pessoa que é muito ruim? Você não pode dizer que está ruim. Você pode dizer muito bem, depois você chama a pessoa e fala: olha, pode melhorar aqui. Mas antigamente não se tinha essa didática emocional. Era muito rígido. Era. Mas nem tinha esse entendimento, né? Não tinha do que se fazia nas emoções. Aí surgem as crenças, não é, Carol? Sim. E você acredita que aquilo é para toda a vida. Sim. Não. Aí eles encontram a gente e descobrem que não. Ô, Cleide, eu tenho uma pergunta muito importante para fazer para você. Faça, mas por favor. A gente vai fazer depois dos comerciais, porque a gente está finalizando agora esse primeiro bloco com muita alegria, com um conteúdo riquíssimo. E a nossa audiência que está aqui pode compartilhar o nosso conteúdo, pode seguir também o Date On Divan. Inclusive, deixa o seu Instagram para a galera já te seguir também, Cleide. Gente, é Cleide O. Almeida, tá? Facinho de achar. Pode repetir. Cleide O. Almeida. Pronto. Por favor. Sigam lá, pessoal. Então, Carol, Cleide, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Date On Divan. Até já.